Olá, amados, graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo, o nosso Senhor. Olha quanta música aqui, misericórdia. E vaza áudio, ou vaza jato. Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos. Misericórdia e vaza áudio e imagem estão bons para vocês? Deixa eu acertar só a minha tela aqui. Isso. O pessoal da produção dos outros programas, eu vou começar pegar no pé dessa turma, já deixam as câmeras. Aí o pastor tem que arrumar. Isso, tem que arrumar para não aparecer aqui demais. E aparece, olha que aparece. Mas vamos lá. Pronto. Um pouquinho mais. Aí, pronto, chegamos. Deus abençoe vocês, graça e paz, prosperidade, sejam da paz de Cristo. Estamos aqui, terça-feira, 26 de setembro. O ano está acabando, não adianta falar, que isso, é só setembro. Só setembro nada. É muito mais do que só setembro, é muita coisa. Deus abençoe cada um de vocês que aqui chegaram. Deus abençoe a vida de vocês. Olha aí que bênção, Júlio César, Ana Cruz, Joelma, Nélia, Vanessa, Val. Deus abençoe cada um. João Marcos Lopes, Deus abençoe cada um de vocês. Johnny Santos, olha aí. David ou David, né? Deus abençoe. Isso aí, deixa o like. Mônica Silva, Deus abençoe. Joelma, like. Isso aí, like é importante. Rafaela, Deus abençoe. Mônica, Silvana, Patrícia, Yolanda, Deus abençoe cada um de vocês, gente. Sueli, Eda da Costa, Adriana, Marilei, Deus abençoe. Rosana, Deus abençoe. Kátia Silene, Joana Dark, a cada um de vocês, Andressa Sanches, Rafaela Cássia, Maura Doces, olha aí, Deus abençoe. Maria de Lourdes, Luana Costa, de volta. Saudades, Luana. Ainda bem que você está aqui de volta conosco. Andréia, Ivani Domingos, perdão. Cícera, Marli Weber, Pastor Tiago, paz, meu amado. E muito mais de vocês aqui conosco. Sempre bom tê-los aqui, é uma bênção tê-los conosco, é uma bênção saber que vocês nos acompanham, estão conosco aqui nesse tempo gostoso, um tempo de resenha, um tempo que a gente se encontra aqui e fala das coisas de Deus, fala das coisas deste mundo, fala de muitas situações das nossas vidas que a gente precisa falar, por isso que é uma resenha, né? É um ponto, é um lugar de bater papo, um local de bater papo mesmo, de estar juntos, e eu louvo a Deus por vocês. A gente faz essa resenha aqui, por enquanto, às terças e quintas, porque o dia tem sido bem pesado, não dá mais para fazer de segunda a sexta como eu fazia antes, né? Antigamente fazia de segunda a sexta, durante anos ficamos de segunda a sexta. E estamos aqui. Ontem foi dia de discipulado, muito bom, né, gente? Discipulado ontem, o pessoal queria ficar até meia-noite. Falei, você é louco, irmão. Cansaço, Jesus, não dá para ficar não. Mas Deus abençoe a cada um de vocês. Graças a Deus por Deus nos dar a vitória em todo o tempo. O Senhor faz essa obra, né? O Senhor faz essa obra na nossa vida e nós buscamos saber um pouco mais de Deus, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, que sua vinda é certa. Então a gente precisa estar pronto, extremamente pronto para esse tempo aqui que nós estamos vivendo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que sempre nos ajuda, sempre nos abençoa, mesmo nesses momentos difíceis. O Netinho está se recuperando, né? A gente agradece as orações de todos vocês aí pelo Zé Pedro. Está aí há quase 11 dias internado com uma bronquiolite, né? Uma bactéria bem forte. A bronquiolite dele, dentre as bactérias, foi a mais forte, mas ele é um menino muito forte também, graças a Deus. 41 graus. Sim, Luziane. 41 graus em Campinas. Misericórdia, gente. Só Jesus na causa, viu? Não é fácil não, gente. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas Deus abençoe. Deixa o like. Nos ajude com o like. Tá bom? Amém, Amanda. Glória a Deus por isso. Deixa o like. Seu like é muito importante. Seu like faz a diferença aqui, nós agradecemos a Deus
por sua vida, já desde... Isso aí, Patrícia, obrigado. Glórias a Deus. Amém. Graça e paz a todos vocês. Ok, gente, lembrando a vocês que o like é importante. Deixe seu like, assine a notificação, se inscreva no canal. Nos ajude. 15 a 19, grande congresso Louvor e Adoração, hein? Já confirmadas, Azaf Borba, Grupo Logos, Batista Nova Jerusalém, e aguardando aqui outros que estão confirmando. Lembrando que estamos no curso de pregadores também, né? Começou dia 20, uma aula só, já dá tempo de você se inscrever, e é muito importante você aprender a pregar, né? Aprender a colocar a palavra de Deus de forma correta, com sabedoria, com técnica, com muita unção, é importante também, nada substitui a unção, tá bom? Querendo nos abençoar, querendo ajudar, nós temos aí os nossos Pix, queremos agradecer a Deus por todos vocês que abençoam, as pessoas que fazem o discipulado, também nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, os que são parceiros, estão sempre contribuindo conosco. Nós estamos aqui agradecendo a Deus pela sua vida, tá bom? Contribua, Deus ama o que dá com alegria, nós também. Não queremos que você se sinta obrigado a nada, nem ache que tem que fazer alguma coisa, não. Fazemos aqui com muita alegria, com muito amor, nunca cobramos por uma resenha, lembrando disso, né? Nunca. Nunca entramos nessa de, você tem que pagar pela resenha. Não, nosso sonho, sendo sincero com vocês, é ter a nossa plataforma própria, e aí já falei, o Zé Maurício Flix, né? A gente tem a Netflix, a PV Flix, a gente colocar filmes, clipes, e poder falar de qualquer tema, sem ficar restrito, como somos restritos aqui, muitas vezes pelo YouTube, né? O YouTube nos restringe bastante, infelizmente, e a gente fica aqui nessa situação de, muitas vezes, estar até tomando strike e perdendo o inscrito, como a gente sempre perde aqui. É uma luta contra o YouTube, vocês sabem disso, é uma guerra contra o YouTube. É uma legalidade, Leila. É uma oferenda, um milho é uma oferenda. Tá? É uma oferenda. Mais ou menos isso aí, Hélio. Isso aí. O Brasil Paralelo fez uma coisa legal, porque acabou com esse negócio de ficar na dependência de terceiros aí, ficar se preocupando com que o Facebook, o Instagram, seja lá quem, né, o YouTube vai, como diz, apoiar, não apoiar, se vai permitir, se não vai permitir, então a gente acaba meio que na berlinda. Deixa eu passar aqui a nossa resenha de hoje. Show. Maravilha. E nós vamos falar hoje de um tema muito importante, gente, um tema que é crucial para as nossas vidas, e cada vez mais eu falo isso com tristeza. Almas doentes. Oh, Jesus! Nós temos sido uma geração de almas doentes, extremamente doentes. Obrigado, Leila. Deus te abençoe pela oferta, pela contribuição. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela confiança que vocês sempre têm ao ofertar valores aqui no canal, que sempre nos ajudam. Quando nós falamos de almas doentes, mas antes disso, deixa eu fazer algo aqui, senão eu vou ser chamado a atenção. Peraí. O que tem aqui? Aniversário de canal. Hoje é aniversário do Tito Martins. Olha que maravilha. Hoje é aniversário do Tito Martins. Amanhã da Silvana Vital aqui no canal. Mais alguém faz aniversário hoje? Ou fazendo aniversário por esses dias? Olha aí, hein, gente, que legal. E também Tito Martins. Quem mais está fazendo aniversário aí?
E hoje nós temos Adolas Podcast. Cadê o Adolas Podcast? Agora estou fora, me demitiram do Adolas, né, queridos? É pecado ser muito rico? Ixi, rapaz, olha onde é que a turma foi. É pecado ser muito rico? O que vocês acham? A Bíblia diz que é pecado ser muito rico? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, Adolas Podcast hoje, lembrando que é às 15 horas, Adolas Podcast às 15 horas, aqui conosco na TV. Palavra Viva, esteja conosco aqui. Foi demais, meu filho, foi demais. Aí já tá bom. Estaremos juntos aqui no Adolas Podcast para mais um programa interessantíssimo, onde os adolescentes têm voz, né? E agora com a apresentação, com a mediação da Ana Carolina, com o João, Lucas e a Ana Clara. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Mais tarde, a Soraya Amaral está dizendo assim, meu esposo Paulo Amaral fez 51, é um garotão, mais novo que eu. Olha aí, Soraya, um abraço ao seu esposo aí. Qual o nome do maridão? Dá o nome do abençoado aí. Deus abençoe, Deus abençoe. Opa, bem-vindo, bem-vinda, Maria Inácia, Deus abençoe. Isso aí, minha querida, verdade. Então, Deus abençoe a cada aniversariante, lembrando do Adolas Podcast aqui. E estaremos novamente, com certeza, juntos na quinta-feira que vem, dando prosseguimento a esse tema. Geralmente, durante a semana, eu bato em um tema só, né? A gente fica em um tema só, para a gente poder ter uma reflexão muito mais profunda sobre o que falamos. Por que nossas almas estão doentes, gente? O que está acontecendo com a humanidade? O que está vendo com a sociedade? Que as pessoas estão esquisitas, Vocês concordam que nós andamos esquisitos? Concordam que nós andamos esquisitos? Dia 28, então, na quinta-feira. Quinta-feira lembra a gente, o Elionai. Amém, Patrícia? Vai com Deus, meu filho. Deus abençoe. Você já parou para pensar como nós, eu falo nós que eu me incluo, tá, gente? Eu não vou falar mal de vocês ou de qualquer outra pessoa sem me incluir, não é aquela história, me inclui fora disso. Não me inclui fora disso. Já notou que nós estamos bem estranhos, bem esquisitos? Estão me lembrando aqui, ó. Amados, nossas Bíblias, o pessoal está recebendo em casa aí, tá? Bíblia de Formação Espiritual Renovada, modelo NVI, a versão NVI, com estudos temáticos dentro delas, tá? Chegando para todo o Brasil num valor que você não vai achar. O pessoal diz que eu consegui essa Bíblia em tal site aí por 70, 80 reais. Sim, mas vai ver o frete, é 1 quilo, né? Você tem que lembrar que 1 quilo e 300 gramas que é essa Bíblia. Então, se você for tentar ver essa Bíblia, comprar no site, vai te cobrar 40, 50 reais só de frete. Então, nós estamos aqui passando para você a 115 reais, 114,90, a 115 reais, já com frete para todo o Brasil, A Delvânia está aqui, ó, recebi a minha hoje, amei a Bíblia, com certeza, é uma Bíblia muito, grossona, é uma menina bem, para quem gosta de estudar, tá, gente, ó, é para quem gosta de estudar, preste atenção, essa aqui é minha, tá aqui, ó, letras graúdas, boa de leitura, é uma Bíblia com nova versão internacional, aqui, NVI. Então, eu creio que vai ter cores, tem a preta, a azul e a vinho, né, Bordeaux. Preta, azul e vinho. Então, você pode receber a sua Bíblia aí no conforto do seu lar, ok? Pronto, acabadas as amenidades, aniversários e blá, 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 vamos à nossa resenha. Vamos lá, gente, por que as pessoas, antes que alguém reclame que a resenha demora muito, já falei, faça estudo comigo que não tem nada disso. Nos estudos,
nós começamos e damos pontapé inicial e vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo com cada um de nós? O que tem havido com a humanidade, com a sociedade? Almas doentes. Ninguém gosta, né? Eu, por exemplo, não gostaria que alguém dissesse assim, rapaz, tua alma está doente. Ou você está doente de alma. Ou você está psicologicamente abalado, que dá quase no mesmo. Eu ficaria muito triste se eu constatasse que eu estou, né, de alguma forma, avariado. Porque a gente só pensa em virose, só pensa em doenças humanas, né? Doenças biológicas, doenças do corpo, do soma, né? Doenças somáticas ou somatizadas, ou onde nós temos diagnósticos físico, fisiológico, corpóreo, mas muitas vezes nós não entendemos as complicações de uma pessoa que está com a alma adoecida. E aí, por que ficamos com as almas doentes? Por que ficamos assim? Por que nós nos esvaímos? Por que estamos dessa forma? Quais são as implicações? Então, vamos lá. São várias, mas vamos trazer 4 implicações de uma pessoa que está doente psicologicamente ou de alma. Primeiro, tristeza. O primeiro problema que nós vamos ver nas pessoas é a tristeza. Uma tristeza que não sai, que não acaba, né? Uma tristeza que não termina. Você, por mais que você tenha momentos de alegria na tua vida, e por mais que você, né, receba boas notícias, por mais que você se sinta alegre, feliz, em um dado momento, por mais que você tenha motivos, assim, vários motivos para estar contente, a tristeza está sempre ali ao seu lado. Você se vê triste. E aí a psicologia vai dar o nome isso de distimia, né? É uma entrada aí na depressão. É um pezinho na depressão. É quando você tem tristeza. Você está distímico ou distêmico. Quando você está num estado de tristeza, né? Aquela questão de você do nada. É claro que se você for talvez para o neuro, ele vai dizer que você está com baixa reposição de serotonina, ocitocina e outras coisas mais que fazem com que você... Mas aí é aquela história que eu volto aqui, eu peço perdão aos médicos, peço perdão ao pessoal da área de saúde. Eu não falo isso, pelo amor de Deus, não sou formado, né? Não sou médico, não sou formado, e é uma opinião muito pessoal, opinião própria. Na minha igreja tem gente de saúde, tem amigos na saúde, minha irmã e meu cunhado são da saúde. Mas, rapaz, hospital é lugar para você ir, visitar e voltar. Ir, se consultar e voltar. E quando você vai a um lugar e tem que ficar lá, misericórdia. Eu cada vez mais digo para vocês, internação é um passo para a eternidade. Fala aí com todo... Não é desabafo por causa do meu neto, não, mas eu tenho visto ultimamente as internações, a maioria das pessoas que eu vejo internadas não voltam. Passar de uma semana no hospital, você já começa a dar passos para a eternidade. Porque o ambiente hospitalar, ele é um ambiente extremamente perigoso, gente. As pessoas pensam que o ambiente hospitalar, todo cuidado é pouco num CTI, numa UTI, numa enfermaria. Todo cuidado, uma coisa é consultar, ter consulta médica. Outra coisa é você morar no hospital durante uma semana. Se ficar no hospital 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, perdemos a irmã Damiana depois de quase 3 meses de hospital. Geralmente a pessoa entra andando, falando, conversando, cônscia de si, sai de lá para o cemitério. Eu digo para você, ambiente de hospital, por mais que a intenção seja salvar vidas, por mais que o ambiente de hospital seja de guardar vidas, restaurar vidas, e a palavra
Hospital vem de hospedagem, restaurante vem de saúde, né? A palavra restaurante vem do lugar onde restaurava a saúde, daí vem o nome restaurante. E hospital era o local onde as pessoas descansariam, de hospedagem, o mesmo étimo de hospedagem. Então, hospital, hospedagem, hotel, tudo era para as pessoas descansarem de viroses, de febres e muito mais. Isso aí. Então, nós vamos entender, são duas coisas. E outra coisa é farmaco. Eu conheço químicos, conheço farmacêuticos e médicos. E eu falo para eles, cara, o que eu puder evitar para não tomar, o que eu puder evitar de tomar farmaco, eu evito. Só tomo, só ingiro, só faço a posologia por necessidade. Por necessidade mesmo. É muito por necessidade. Sabe? Infelizmente, fazer uso do medicamento é algo complicado, você interfere no seu corpo, infelizmente você acaba interferindo no seu corpo, você é obrigado a colocar química, né, que não foi fabricada pelo seu corpo e você, infelizmente, pode até mesmo viciar. Então, o que eu estou falando aqui? É justamente isso, Johnny, porque a Fernanda. O problema dos remédios é que depois tem que fazer o desmame, né? De qualquer maneira. Né? De qualquer maneira, você depois tem que fazer o desmame. Aí o problema é que já entrou em contato com o seu corpo, a sua fisiologia se habituou com aquela química, já guardou a memória, já entrou aquela química no seu corpo, e infelizmente, quando você vê, você já está ali atormentado, você já tomou o remédio, você já faz parte da sua vida aquele medicamento, você já guardou, já tem uma memória genética para aquele medicamento que está em você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ingere. E aí, quando você vai a um neuro ou a um psiquiatra, a primeira coisa que o neuro e o psiquiatra faz é o quê? Te dar fármaco. Te dar fármaco. A primeira coisa que o neuro e o psiquiatra vai fazer quando você está com tristeza é lhe passar medicamentos. E aí você acaba, infelizmente, não tem como te dizer isso aí não, minha querida. Então, quando você entra nessa questão dos fármacos, dos remédios, em que você sabe que você, infelizmente, acaba sendo afligido, eu não sei se a tristeza vai embora, muito pelo contrário, eu acho que o corpo acaba se habituando mais ainda, você acaba criando uma dependência medicamentosa, você acaba criando uma dependência dos fármacos, você acaba, de uma certa forma, participando mais disso e mais tristeza acontece, porque é o seguinte, a sua alegria, ela está sendo impulsionada, a sua euforia cerebral, ela acaba sendo impulsionada por um medicamento que vai forçar a produção química de ocitocina, endorfina, serotonina, por exemplo, né? E aí você vai... o passiflora, tudo bem, a base de passiflora... Gente, olha só, vamos lá. Tudo que vem da natureza não é remédio, não é medicamento, é complemento. Tudo que é feito à base de folhas, de ervas, tudo aquilo que você tira da natureza e ingere é um complemento alimentar. Não importa se vai te curar ou se vai te alimentar ou saciar a tua fome ou sede. É um complemento. Pode ser chamado de complemento medicamentoso, complemento medicoso, complemento... Tudo bem, você pode chamar o que você quiser, mas é um complemento. É um complemento, não é um remédio. Quando você fala de remédio, estamos falando de remediar. Estamos falando de dar passar um esparadrapo, né? Estamos falando de um band-aid, estamos falando aí de um, sei lá. Estamos falando de algo que vai curar alguma coisa. Só que o medicamento, o fármaco, ele é feito artificialmente no laboratório. Ele é feito de forma artificial em um laboratório. Então, o que acontece? Você vai utilizar
um elemento químico que foi projetado, programado dentro de um laboratório, com componentes químicos que são sintéticos, que foram sintetizados, tirados da natureza e novamente sintetizados. Eu me lembro que quando eu estudava a tabela periódica, tinha 90 e poucos elementos químicos. Agora, daqui a pouco, a tabela periódica vai ter 200. Por quê? Porque agora a tabela periódica está cheia de elementos que não são da natureza. São elementos derivados de laboratório. Vocês estão entendendo isso? Então, Johnny, esse é o problema. Você toma um remédio que no dia seguinte deixa grogue. Sim, um complemento. Agora, você tem que tomar cuidado, Gil, você tem que tomar cuidado só para saber de onde está vindo esse magnésio, qual a empresa, quem faz, como faz. Então, a gente precisa tomar a gente toma muito cuidado. Também, vitaminas feitas em vitaminas de laboratório. Cara, se você tem laranja, você tem açaí, você tem tangerina, você tem abacate, você tem cenoura, você tem tomate, ou seja, se você tem aí uma série de coisas na natureza que podem lhe trazer um benefício, é porque demora. O farmaco, aquilo que sai do laboratório, ele tem uma velocidade muito grande porque ele foi manipulado. Por isso que você toma um remédio à base de ibuprofeno, você toma um remédio à base, né, dos Doris da vida aí e paracetamol e vai embora lá, porque eles têm aceleração metabólica, mas isso aí é uma coisa que infelizmente não é natural. Cristãos podem tomar remédios feitos por ervas? Peraí. Aí Paulo... Não, Sônia, me perdoe, olha só. Quem criou a erva? O diabo? Quem criou o boldo? Satanás? Quem criou o funcho? Folha de laranjeira? Gente, vamos colocar uma coisa. Paulo fala assim, olha, a comida é para o ventre. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não possa misturar o uso que as pessoas fazem. Porque assim, se a gente for pensar nisso, muitos lugares usam a Bíblia, enterram Bíblia, inclusive, né? Tem gente que usa a Bíblia para criar heresia, então eu também não vou ler mais a Bíblia. Então, todo um cuidado. Não é porque o índio pega, não é porque alguém vai lá e faz uma dancinha ou joga uma coisa em cima da erva que ela é maldita. Não, por favor. Então, vamos tomar cuidado. A Karine aqui trabalha com saúde, né? Ela está aqui dizendo, olha, gente, evitar ao máximo. A gente toma farmaco no último nível, no último estágio. Como não tem jeito mesmo, aí tudo bem. Isso aí, Marco Antônio. Não, mas a gente acaba, infelizmente, indo na farmácia porque é mais rápido, né? Então, a gente tem que começar a entender isso de forma mais plena e entender o que acontece conosco. Então, vamos lá, para a gente não ficar aqui na homeopatia. Tristeza, depressão. A distimia sempre virá antes da depressão, gente. A tristeza, toda pessoa que está triste por muito tempo, possivelmente ela será abraçada pela depressão. Tá? Toda pessoa que está triste há muito tempo, infelizmente, ela lá na frente, ela vai ser acometida para depressão. E depressão é um espectro, tá? É um leque. Você tem a depressão leve, começa com a distimia e vai até o grau máximo da depressão, que leva muita gente ao suicídio. Tá? Leva muita gente ao suicídio. E aí você vai entender uma coisa. Gente, eu sei que se todo mundo está no farmaco, parece que o farmaco tomou aqui a resenha, mas vamos lá. Você sabia que em condições normais, em condições de natureza,
Só um pouquinho, gente, só para vocês. Dá um F5 aí todo mundo, que eu estou vendo gente comentando a paz do Senhor lá dos aniversariantes. Vamos lá, dá um F5 para você atualizar, em nome de Jesus, a tua resenha. Senão você fica muito atrasado, aí acaba comentando coisa que a gente acabou de falar. Vamos lá. Você acha que Deus fez a gente incompleto? Vocês entendem que o homem foi feito faltando alguma coisa? Ou o homem decaiu da sua natureza completa? Eu tenho o pezinho do Ora Pro Nobis que minha mãe e meu cunhado me deram. Está lá em casa crescendo enorme, folhas de Ora Pro Nobis. Então vamos lá. Você acha que quando Deus fez o homem, ele diz, olha só, está tudo aí para vocês usarem, para vocês comerem, beberem, crescer e multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitar. Então vamos lá. Tudo que o homem precisa está na natureza. Tudo que nos complementa e nos suplementa, complementa e suplementa, está na natureza. Compreenda isso. Tudo que nos complementa e nos suplementa tudo está na natureza. O problema é que com a modernidade, com o avanço da industrialização, nós somos preguiçosos. Eu como boldo. Se eu tiver com uma dor de barriga, alguma coisa, eu vou lá e pego uma folhinha de boldo lá na minha sogra, meto-lhe a boca e vou comendo, é amargo. Se tiver que fazer um chazinho de louro, um chá de qualquer coisa, tem que tomar. Eu prefiro do que tomar um Torcilax, do que beber um Torcilax, do que beber um outro medicamentozinho, botar para dentro. Então vamos entender, o nosso estado, onde nós precisamos inclusive de reposição hormonal, ele pode ser reequilibrado se o homem estiver em contato mais próximo da natureza. Como a gente vive em selvas de pedra, como a gente mal tem uma plantinha dentro de casa, como a gente mal consegue ouvir um passarinho, sabe? Gente, nós somos uma decorrência de uma vida miserável. Tudo isso que está ocorrendo conosco aqui é, na verdade, uma conclusão das nossas vidas horríveis na Terra, nossas vidas desregradas, nossas vidas totalmente fora de um padrão. A gente está fora de padrão de existência, gente, mesmo cristão, evangélica, tudo cracudo. Tem gente que se você levar a pessoa para a mata, levar a pessoa para ouvir um sabiá, para um acampamento, um lugar cheio de mosquito, um lugar cheio de bicho, um lugar esquisito, um lugar horrível. É o que muitas delas dizem quando vão para uma fazenda, para um sítio. Sabe? Elas, quando vêm em certos lugares assim, elas... não, eu não aguento ficar nisso não. Eu gosto assim. Ou seja, nos afastamos do centro daquilo que Deus nos criou de forma biológica, fisiológica e até, de certa forma, zoológica. E aí o que acontece? Quando você sai desse nicho e entra na questão do estresse, do cansaço, das disputas... Hoje de manhã já me estressei. Só que assim, me estressei por 20 minutos, porque eu vou sempre contornando as situações, contornando, botando ordem, acertando, conversa ali, para que eu... Porque se você viver nesse pico de estresse, infelizmente, gente, você não consegue. Vai ser tristeza, depressão sobre a tua vida todos os dias. Você vai viver em estado de tristeza e depressão, não adianta, por mais que você não queira, você vai conviver com a tristeza e com a depressão o dia todo. E quando você convive com tristeza e depressão, entenda, você acaba influenciando mecanicamente, fisicamente, fisiologicamente, não só os órgãos internos, mas também a musculatura. Você muda de postura, você muda o seu estado de alma ou de ânimo ou ânima, ele altera drasticamente seu estado corporal fisiológico. Com isso, altera rim, fígado, baço, ou seja, uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. Um processo gera o outro, e você vai criando uma reciclagem de uma vida ruim. E aí a sua tristeza se transforma em depressão. Aí o médico, né, o psiquiatra, o neuro, vai lhe passar medicamentos que vão lhe ajudar temporariamente por um tempo. E depois o que acontece? Depois que esse temporariamente, aí, ou por um tempo, você volta no estágio pior. Porque o corpo ele vai se habituar com o medicamento. Ele vai precisar de doses mais fortes.
Entende? O seu corpo vai criar uma resistência, o seu corpo vai criar uma aderência a esse medicamento, ao fármaco, e com o tempo, até antibióticos fortes aí que o pessoal toma e ingerem, né? Ou outros fármacos pesados, com o tempo, o seu corpo vai se habituar a sempre pressionar. Gente, é igual cocaína, é igual maconha, é igual crack. De tanto usar, numa hora não faz mais efeito, é igual cachaça, cerveja. O cervejeiro toma uma caixa de cerveja e fica bom. Se eu cheirar a cerveja, eu já fico tonto. Eu não tenho resistência, zero resistência a álcool, zero resistência a maconha, zero resistência a qualquer droga, porque eu não uso droga, então meu corpo na hora vai falir. Mas para quem é cervejeiro, cachaceiro, meu irmão, pode tomar um alambique inteiro que o cara tem resistência para isso. Assim são as pessoas que estão baseadas em fármaco para viver bem. E aí você tem tristeza e depressão, angústia. Gente, a pessoa viver em estado de angústia é muito ruim. Eu vou dizer para vocês, viver em angústia é muito ruim. Não é legal. Sabe, porque a angústia... O que é angústia, pastor? Deixa eu achar aqui o melhor. O que é uma angústia? Angústia é quando você... Angústia é quando você fica com aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa errada. Ela flerta com a ansiedade, flerta com a TAG. Mas só que a angústia é algo mais agudo. Sabe quando você acorda pensando assim, gente, acho que eu vou receber a notícia de morte de alguém hoje. Ai, tô com um troço no peito, ai, uma angústia, eu não sei o que é. Aí começa a ligar para a filha, para o pai, para a mãe, pergunta se está todo mundo bem. Está tudo bem aí? Aí começa a ligar para a igreja, procura saber. Você está entendendo? Vocês estão compreendendo isso? Você começa a buscar... Você começa a buscar resposta. Porque você já fica nervoso, nervosa. Meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos? Estou com uma angústia no peito da minha filha. Então, Leonel, isso aí você precisa de uma forma se liberar isso. O que nós precisamos hoje é entender que essa geração é uma geração triste, uma geração depressiva, uma geração angustiada. Rio de Janeiro, então, a pessoa vive na angústia, que ela está com medo de pegar o metrô, medo de pegar o ônibus, medo de uma bala perdida, medo de uma bala encontrada. Sim, porque vai ficando dependente da medicação. Angústia, Soraya, é o que eu estou falando, angústia, a gente fica angustiado. A pessoa fica angustiada, porque de tanto você estar em tristeza, depressão, quando você dá uma melhoradinha, não quer dizer que isso vai decorrer naturalmente, necessariamente de um para o outro. Às vezes você pode estar angustiado e já está depressivo. Mas o que acontece? Você começa com aquela angústia, acho que vai acontecer alguma coisa ruim, gente, acho que vai acontecer... Aí o que acontece conosco? Por causa da tristeza, da depressão, da angústia, você começa a ter dor. Aí entra a somatização. É o estado psicossomático que vai gerar o quê? Infelizmente, a fibromialgia. Toda pessoa que tem fibromialgia, ela passou durante anos e anos com tristeza, com decepções, com angústia, com mágoas que viraram raízes de amargura. Você entende? A pessoa entrou num estado tão... Claro que não vai fazer efeito. Depois de um tempo faz mais efeito não, minha filha. Infelizmente. A pessoa entrou num estado de tristeza tão profundo que, de repente, o seu corpo começa a sentir dores. Aquilo é contagioso. O que estava na alma vem para o corpo. Vocês estão entendendo? O que estava na alma veio para o corpo. E a gente acaba adoecendo, tendo dores musculares, dores nas juntas, nos nervos. E aí você vai ao médico.
que o médico vai para um ortopedista, que o ortopedista vai te oferecer? Fisioterapia, né? Uma massoterapia, também uma hidroginástica, exercício, mas também, para acabar com as dores imediatamente, fármaco. Mais farmaco. E aí ele vai passar mais farmaco para você. Só que, gente, isso não é a solução. A solução, primeiro, ela é mental. Eu vou para academia, eu vou fazer hidro. Ok, vai dar uma melhorada no corpo. Show, faça isso mesmo, que é muito bom. Mas entenda uma coisa. Amém, glória a Deus, Andréia. Mas vamos lá, vamos entender uma coisa que é importante. Você tem que mudar o seu padrão de vida mental. O primeiro padrão que você tem que mudar é o de vida mental. Porque isso não aconteceu agora. Se você acha que tudo isso está te vindo na tua vida, esse esvair de alma. Porque você, sabe, essa ilustração aqui é interessante porque ela mostra justamente como a gente vai se esvaindo, ó. Como a gente vai se esvaindo ao rosto. A gente vai perdendo personalidade. A gente vai perdendo personalidade, vai perdendo, sabe, perdendo a vontade de estar em sociedade, a vontade de estar em festa, a vontade de estar em família. E quando a gente vê, tá vegetando uma vida social. Mas olha só que interessante. Isso não ocorre de um dia para o outro, gente. A gente acha que isso aqui é algo que acontece, mas isso já veio, a maioria de nós já traz isso desde a infância e juventude. É que ninguém notou na nossa casa, olha o problema. Os pais, hoje não, hoje com a internet, com tudo que está acontecendo, a gente tem uma maior preocupação de ficar mais de olho, está vendo muita entrevista, muito podcast, muita coisa falando sobre depressão, sobre tristeza, sobre crianças, sobre TDAH, uma série de coisas, então a gente agora está mais preocupado. Mas nos anos do século XX, por exemplo, não importa quais são as décadas, olha só, quando você vem de lá, poucos pais olhavam para o filho, para a filha, e entendia que aquela carinha triste lá na cama, aquele isolamento do adolescente que estava ali no quarto, aquela coisa à meia-noite, à meia-luz, como diz a música como é que é o nome dele? Guilherme Arantes, era um sinal de distimia, era um sinal de tristeza. A gente precisa entender que isso a gente leva para a vida. A gente vai levando, vai crescendo, casa, né? Assume uma família. Só que essas coisas continuam dentro de nós, porque nunca foram tratadas, lidadas da forma que deveria ser. Então nós precisamos compreender a nossa própria vida. A gente precisa entender que a nossa própria vida tem necessidades que precisam ser atendidas. Ana Link, eu tinha depressão, me diziam que era frescura até que eu pulei de uma ponte aos 14 anos. Aí, olha, então, está reforçando o que eu disse, gente. Está reforçando o que eu disse. A gente acaba não entendendo sabe, a gente não está entendendo o quanto, hoje estamos entendendo, perdão, o que lá atrás não se era visto. Não se era visto. Nós vamos entender o que é importante a gente observar nossos filhos, nossos netos, mas também nós nos observarmos e lembrarmos como nós éramos, como nós nos comportávamos, como era o nosso comportamento. Obrigado, Kate, Deus te abençoe. Como era o nosso comportamento antes de tudo isso. E hoje a gente está vendo adolescentes que se fecham ali num celular, eles comem ouvindo o celular, acordam com o celular na mão.
e ficam fechados num tipo de vida onde o isolamento social é muito grande. Então, essa geração que está chegando agora, esses meninos de 15, 16, 17, 18 anos, nós temos que tomar muito cuidado, porque eles, ao mesmo tempo que são muito comunicativos, são extremamente isolados. Ao mesmo tempo que a gente está vendo essas crianças que são comunicativas, inteligentes, fazem muitas coisas, são multitarefas, elas também terão propensão muito grande ao nível que nós falamos aqui atrás, que é o nível de tristeza, depressão, angústia e dor, mais do que a nossa geração, diga-se de passagem, muito mais do que a nossa geração, se você quer saber. É importante que a gente tenha essa noção, que na infância, na nossa juventude, nós mesmos possivelmente tivemos momentos assim e não prestamos atenção. E quando chega agora na fase adulta, estamos vivendo isso. O que precisamos? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso aqui é o início. É o início para tudo isso. E nós precisamos ter esse entendimento que a paz de Deus... Agora, a paz de Deus é um exercício. O que a gente pensa ao ler um texto desse é que a paz de Deus vem num pacote, é como se fosse o batismo com o Espírito Santo, ou como se fosse... Não. A paz de Deus é algo que a gente tem que cultivar. Então, Sônia, você precisa buscar um tempo para que você tenha essa cura, tá? Você precisa buscar isso. O problema é que, assim, você precisa se identificar enquanto pessoa e procurar essa transformação, porque muita gente fala assim, Jesus disse, deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ok, você entendeu. Mas cadê essa paz dentro de você? Porque essa paz, ela não é só o receber Jesus. Tem pessoas, tem crentes, tem homens e mulheres de Deus, pessoas honestas, que estão passando momentos difíceis de vida. E é importante que a gente seja muito mais profilático, porque o nosso caso é que nós não fazemos a profilaxia. Nós achamos que está tudo bem, a gente não tem o hábito de fazer uma autoanálise. Nós procuramos cardiologista, procuramos dentista, procuramos mas não procuramos psicólogos, não procuramos terapeutas, terapeutas no caso da psicanálise, nós não procuramos porque achamos que é um dinheiro jogado fora, até que você adoeça e tenha que tomar 1 milhão de fármaco sem ter um diagnóstico clínico. Você entende? Então não adianta. Se você não faz, não tem a capacidade, então todo mundo no medicamento, todo mundo em 3, 4, tarja preta, tarja roxa, tarja cinza, tarja amarela, tarja vermelha, todo mundo nas tarjas. É fácil sair disso? Não, não é fácil. Não é fácil, claro que não é fácil. Claro que não é fácil, ninguém está dizendo que assim é molinho, mas para você entrar nesse nível da paz de Deus exceder todo o seu entendimento, para você compreender que a paz de Deus excede todo o entendimento, é quando a paz que o Senhor nos dá tem condições de entrar. Não, se alguém hoje pensa que psicólogo é para maluco, eu vou dizer assim, volta para o século XIX, nem para o XX. Porque, preste atenção, que quando a pessoa diz para mim que ir para psicólogo é frescura, eu digo para você, sua ignorância é nível hard. A sua ignorância... Tem maus profissionais? Como em todos os lugares. Tem maus professores, maus médicos, maus policiais, péssimos políticos, e são muitos. Maus pastores, maus líderes, maus empregadores. Em todas as áreas você verá gente que não está qualificada para assumir a posição que ela está. Mas dá desculpa de que não vai a psicólogo porque ele não é cristão, porque ela não faz isso, porque ela... Isso não é desculpa. Você pode procurar um psicólogo cristão, pode procurar um terapeuta cristão ou cristã, para que você tenha maior confiança. O importante é você entender que você não pode ficar doente na sua alma e acabar adoecendo o seu corpo, que é muito pior. Porque olha só,
um médico clínico, né? Seja ele geriatra, pediatra, cardiologista, neuro, seja ele o que for, ele não tem competência para cuidar de uma pessoa psicologicamente. Se o psicológico da pessoa estiver mal, o seu corpo está mal. Tá? Entenda isso. Se você não entende que essas áreas são complementares que você muitas vezes precisa, fica difícil. E aí você fica aprisionado, nos fármacos. Porque assim, você quando vai fazer uma terapia ou vai procurar um profissional, tem um tempo, gente, é como uma reforma, como uma construção. Você tem um tempo para começar e terminar. Você não vai ficar eternamente numa consulta de psicólogo, numa consulta ou numa terapia com um profissional de psicologia, com um profissional de psicanálise. Você tem que ficar lá para que você possa entender você. Preste atenção, o psicólogo não cura ninguém, gente. A psicanálise o papel dessas ferramentas é indicar a você que você conheça a si mesmo. O evangelho, quando estamos em Cristo, ontem no discipulado falei sobre isso, quando a pessoa está em Cristo, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é procurar fazer com que nós entendamos quem somos nós, comparando-nos com Cristo. Mas como a gente não vê Cristo, a gente não tem comparação. E a gente acaba se comparando com outros irmãos, com pastores, com outras situações que não são padrões, não é o padrão para nós. Ou não deveriam ser, mas não são. E aí o que acontece? A gente acaba se decepcionando, se angustiando, ficando chateado, magoado, mas quando o padrão para uma boa humanidade é Cristo. É Jesus ou Cristo, é Cristo Jesus. Então você precisa compreender que eu não vou, só que você não se abre com ninguém, nem com o Espírito Santo de Deus. Você rejeita a ajuda de uma profissão ou rejeita a ajuda de uma área técnica de estudo da alma? Só que aí o que acontece? Nem você se cura e nem você procura alguém que possa te ajudar, para pelo menos entender você. 90% dos pastores não têm capacidade na área técnica, 90% dos pastores ou mais não são capacitados e nem formados para lidar com esse tipo de terapia pessoal. O pastor dá gabinete pastoral. O pastor ele te dá conselhos, ora com você e te conduz à Bíblia Sagrada, aos princípios bíblicos. Mas, meu irmão, perdi a conta de gabinete que eu disse para gente que mesmo assim meteu o pé na jaca. Você entende isso? E nós precisamos compreender que enquanto nós não nos olharmos e não cultivarmos a paz que excede todo entendimento, nós não teremos os nossos corações guardados e os pensamentos em Cristo Jesus. Infelizmente. E aí não adianta a gente falar que eu estou na igreja, mas não está funcionando. Eu estou na igreja, mas nada disso que pregam, que falam, e nada disso. Tudo bem. Se você acha a nossa vida, eu vou até citar aqui as 3 níveis de ancoragem que nós temos: social, psíquica e espiritual. Se você não está com a psíquica boa, nem a social nem a espiritual vai adiantar. Nem adianta. Se você não estiver com a sua vida psíquica legal, a social vai estar horrível e a espiritual você esquece. Para você atingir o espírito, você tem que passar pela alma. Se sua alma está ruim, onde tiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. A boca fala do que o coração, os sentimentos, que está cheio. Então não adianta a gente achar que vai conseguir assim de qualquer jeito. Não vai. Então vamos compreender que nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos entender que somos seres psíquicos.
E carecemos muito, sim. Carecemos muito da misericórdia de Deus, mas também de sermos curados. Amados, deixe o seu like, assine as notificações, já passamos aqui para vocês. Daqui a pouco, mais um pouquinho, ó, já são 1h38, estamos acabando aqui o nosso Adolas Podcast, a nossa resenha da tarde, e daqui a pouco vocês terão Adolas Podcast. É pecado ser muito rico? Ixi, rapaz, o que esse pessoal tá pegando aí? É pecado ser muito rico? Adolas Podcast com Ana Carolina, João, Lucas e Ana Clara. Olha aí, daqui a pouco, às 15 horas, aqui pela TV Palavra Viva. Venha participar conosco. Sempre um programa legal dos Adolas. Gente, Deus abençoe vocês. Deixa seu like, deixa o like, amassa o dedão no like. Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. Deus abençoe você. Nos ajude. Lembrando, dia 15 de novembro, grande congresso Louvor e Adoração, hein? Vagas limitadas, por favor, vagas limitadas, tá bom? Siga-nos aí no Instagram também, @PR José Maurício, você que tem Instagram, siga-nos lá também, que o pessoal está colocando agora material lá, tá bom? Se você quiser contribuir, também está aí nosso Pix para você contribuir. Se quiser, a resenha é gratuita, nós não cobramos pela resenha. Também as nossas Bíblias de formação, você pode pedir pelo 2199-210-6828. Esse telefone é 2199-210-6828 e peça a sua Bíblia de formação espiritual renovada. É uma Bíblia muito boa, versão NVI, capa de luxo, Bíblia toda ela muito bonita, muito legal para você ter em casa e estudar, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai bendito, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem o interesse em nos curar. Nós nos adoecemos, infelizmente andamos doentes demais, ó Deus, e precisamos do Espírito Santo para que venha nos curar. Ajuda-nos a crescer na graça, no conhecimento, no amor, na paz, na fé. Ajuda, Senhor, a entender, ó Deus, que Tu tens para cada um de nós. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Dá-nos, Senhor, a capacidade, Deus, de, através do Espírito Divino, o Espírito Santo, termos, Senhor, a condição de crescer na graça e no conhecimento, mas, acima de tudo, sermos curados, lavados, tratados pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a forma correta, o jeito certo de buscar a Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a entender, ó Pai, que precisamos de ajuda. No nome de Jesus nós pedimos, no nome de Jesus nós declaramos isso. Nós, Pai. Amém. Ô glória, Deus abençoe sua vida. Até a quinta-feira, né? Ou até daqui a pouco. Adolas Podcast daqui a pouco, que amanhã temos também Adoração e Adoradores, um programa novo, horário novo às 18 horas, tá bom? Deus abençoe, graça, paz, prosperidade sejam da parte de Cristo. Amém.